Muito boa tarde a todos e a todas. Sejam bem-vindos a mais um evento do Fórum de Equidade e Diversidade dos Fundos de Pensão do Brasil. Essa é mais uma realização nossa, com 13 fundos de pensão aqui representados. Hoje a gente vai falar pela primeira vez juntos sobre o Setembro Amarelo, um assunto tão importante para todas as pessoas, né, do mundo inteiro. Vocês são muito bem-vindos a esse evento. Se você acha esse assunto importante, pega o link que você recebeu para participar desse evento e envia para alguém, para um amigo, para um colega, para alguma pessoa que você acha que é importante tratar sobre o assunto saúde mental. Envia para alguém agora e fala: olha, esse evento está começando agora. Pega aí esse link, coloca para você assistir no celular, no computador, no tablet. Sejam todos muito bem-vindos a mais um evento do Fórum de Equidade e Diversidade dos Fundos de Pensão do Brasil. Essa é uma realização muito importante sobre o Setembro Amarelo. Estamos no último dia do mês de setembro e precisamos falar desse assunto, que é ultra importante: saúde mental. Essa é mais uma realização. Se você acha esse evento importante, encaminhe esse link para alguém. Seus colegas de trabalho, familiar, amigo, colega, inimigo também. Manda para todo mundo. É muito importante a gente trabalhar esse assunto. Dentro de instantes, nós vamos abrir o evento. Estamos só esperando mais algumas pessoas entrarem. Sejam todos muito bem-vindos a mais um evento do Fórum de Equidade e Diversidade dos Fundos de Pensão do Brasil. Essa é uma realização das fundações Economus, Previ, Facesp, FASP, FUNCEF, FUNSAM, Postales, Serpros, Petros, Previndos, Eletros, Real Grandeza e Infraprev, com o apoio da ABRAP. Eu convido agora o presidente da ABRAP, Dr. Jarbas Biasi, para fazer a abertura do evento. Dr. Jarbas, por favor. Obrigado, Raquel. Boa tarde a todas, boa tarde a todos. Para nós da ABRAP é uma satisfação muito grande, né, participar de um evento assim, tão relevante quanto esse, né? Então, saudar aqui a Raquel, todas as entidades estão participando. Na realidade, o que nos estimula muito no nosso segmento, vocês sabem disso, mas para mim é importante, quase como um mantra, né? É que o nosso segmento ele é voltado para o bem, ele é voltado para proteger as pessoas, proteger os indivíduos, essa é a nossa finalidade. O nosso objetivo é pagar benefício, é proteger a pessoa naqueles momentos de idade avançada, velhice, proteger seus dependentes, doença, né? É uma característica muito forte da solidariedade, né? E, na realidade, algum tempo atrás, alguns anos, nós tivemos em Madrid esse ano, mas uma outra vez nós tivemos lá uns 6 anos, eu vi um cientista falando sobre que a pessoa tinha se descoberto as condições de manter a pessoa viva. E se discutia naquela época se era um atuário e também médico, um cientista da universidade lá, se discutia na época também a questão da mobilidade, né? Falava esse cientista naquela época, depois nós tentamos trazê-lo para o Congresso, mas não conseguimos. Ele também já estava idoso, tal. E ele falava que conseguir manter a pessoa viva, a medicina conseguia prolongar a vida. A questão estava na renovação das células para a mobilidade. E o nosso segmento tem uma característica, que é acompanhar as pessoas, acompanhar desde o momento do seu ingresso no plano de previdência até o último benefício, e depois acompanhar seus dependentes. Então, é uma atividade que nos enobrece realmente. Eu costumo dizer que nós somos bafejados pela sorte por atuar numa atividade tão boa, né? Tão voltada para o bem. Isso nos estimula, nos movimenta a cada dia, a gente levanta e acorda animado e vamos em frente, vamos enfrentar as dificuldades. E o fato é que
Nesse sentido, todo mundo, né, na ABRAP, nessa força do coletivo, e vocês representam isso, a gente está voltado para isso, para o bem. Esse evento é um evento fantástico, né? Porque se cuida aí de uma questão que, ao longo do tempo, se passou a evolução da sociedade, levou a essa preocupação, que é a questão com a saúde mental. Nós temos que conseguir chegar, né? E muitas vezes até nós mesmos, porque nós somos humanos, nós não somos diferentes, né, das pessoas, né? A gente estuda isso, mas, na realidade, muitas vezes nós também estamos assim, com a nossa saúde mental, às vezes, meio abalada por força de problemas, de situações, dessa mídia hoje muito emergente, né? Hoje a gente já dorme e acorda com os fatos acontecendo e chegando. Então, um evento como esse, para pensar na saúde mental, tentar pensar na proteção do indivíduo, pensar na longevidade, pensar em levar a pessoa a viver, né? Em valorizar que realmente a vida é um dom, né? E ganhamos isso, recebemos isso de Deus, e também é a Ele que compete também, saber o momento que a gente deve mudar, né? Mudar de plano, aí, sair desse plano material. Então, esse evento é um evento excelente, né? E com essas entidades, a Raquel também à frente aqui, né? Com essas entidades, sem dúvida nenhuma, nós nos enriqueceremos cada vez mais. A gente vai levando isso como uma cadeia, né? Levando conhecimento, levando o pouco que a gente aprende e recebendo muito. Nesse sentido, em nome da ABRAP, agradecer pelo evento, talvez seja um dos eventos mais importantes nossos, que é para cuidar realmente da vida, cuidar dessa preocupação, parar esse momento para a gente poder cuidar e pensar como a gente vai levar isso para cuidar das pessoas e também para cuidar de si próprio, né? Isso é muito importante. Então, temos aqui especialistas, pessoas cientistas no segmento, que nem a doutora Bárbara, a Raquel, Vera, de forma que é um bom evento a todos. Nós nos sentimos muito bem servindo, né? Essa é a ABRAP, a nossa concepção, né? É a nossa concepção que lidamos com planos previdenciários dos fundos de pensão. Então, a gente se sente muito bem, de forma que participar desse evento, Raquel, eu me sinto muito honrado, muito obrigado aí pelo convite, né, de me passar aí para poder fazer essa abertura. Contem conosco, nos demandem, né? Isso é importante. Bom evento a todos e eu fico aqui com vocês o tempo que for possível de eu ficar. Quero ver se fico até o final, mas, sabe, de vez em quando surgem algumas coisas aí, alguma demanda, a gente pode precisar sair. Então, um abraço a todos, um bom evento. Raquel, mais uma vez, muito obrigado. As entidades que capitanearam isso nossa gratidão mesmo, isso é fantástico. Nós estamos falando para 9 milhões de pessoas, o nosso projeto todo mundo vai ter previdência complementar, porque é uma coisa boa, é previdência complementar para todos. Esse é o nosso projeto, é isso que vai acontecer. Nós não vamos conseguir entregar isso, mas nós vamos deixar isso semeado. A gente aumenta cada vez mais, exatamente por causa de iniciativas como essa. Então, um abraço a todos e, mais uma vez, a gratidão e o agradecimento a todos vocês. Raquel, muito obrigado. Muitíssimo obrigada, doutor Jarbas. Não quer contar novidades sobre o fórum, não? Pode falar você aí, Raquel. O Essa fórum, comemoração é sua, nós só fomos instrumento. Pode falar. o Fórum de Equidade e Diversidade dos Fundos de Pensão, ele foi criado em 2011 e ele era um fórum independente, né, com várias fundações aí fazendo parte. Tivemos muitas conquistas, muitas realizações, e a ABRAP achou por bem receber o fórum, né? Na última reunião aí do dia 5 de setembro, o fórum passou a fazer parte da ABRAP, então ganhamos uma força muito maior, né? E vamos crescer ainda mais a partir de agora. O fórum vai fazer parte do Comitê Técnico de Sustentabilidade da ABRAP. Vai ser um grande braço aí do nosso comitê, vai ser a força do S do comitê. Gente, aqui a gente tem assistindo esse evento, temos empregados dessas fundações, pensionistas, aposentados, participantes ativos, terceirizados, fornecedores, todos os públicos de relacionamento das nossas fundações. Agradecemos aí a esses públicos pela participação e sejam multiplicadores dessas informações. E como nós dissemos no início,
Ainda dá tempo, passem esse link, porque o evento está só começando, tá? Muito obrigada, doutor Jarbas. Fique conosco, fiquem conosco. Passar a palavra agora para a nossa mediadora da FUNCEF, Bárbara Canódia, que vai conduzir agora o nosso evento. Bárbara, é com você. Boa tarde a todos e a todas, eu sou a Bárbara. Nós estamos aqui hoje para falar de um tema tão importante que é o Setembro Amarelo. E esse mês é dedicado à conscientização sobre a saúde mental e a valorização da vida. Uma oportunidade para quebrar o sofrimento emocional e ampliar o diálogo sobre a prevenção. É muito importante que as pessoas sensíveis ao tema Bárbara, liga a sua saibam câmera, que por trataremos favor. de assuntos como suicídio, embora de uma forma... Oi, Liga a sua Raquel? Bárbara, liga a sua câmera, por Ela favor. está ligada. Vocês não estão me vendo? Não. Raquel? A sua imagem está travada. É. Raquel? Desliga e liga de novo, Bárbara. Acho que travou. Consegue me ver? A gente vê como se fosse uma foto sua, parada. Estamos ouvindo você falar. Eu acho que ela desligou e ligou de novo. Pessoal, segura um segundo, que a nossa mediadora teve só um probleminha técnico, mas já está resolvendo. Vamos começar agora. Consegue me ouvir agora? Entra pelo celular, Bárbara. Raquel? Oi? Vocês conseguem Entra pelo celular, Ela então. está me ouvir entrando aqui. agora? Ela está entrando. Estamos ouvindo. Agora a Estamos te imagem que ouvindo. ainda não apareceu, estamos aguardando a imagem. Então faz assim, Bárbara. Retomou? Continua com a voz e vai entrando pelo celular, para a gente dar continuidade. Raquel, consegue me ouvir? Consigo? Não, tem não. Mas a sua câmera está Foi a conexão que tá apagada. ruim. Caiu de novo. Só um segundo, pessoal. Nosso querido público, aguardem só um instantinho, que a nossa mediadora teve um problema técnico. Bárbara, agora estamos te vendo, você está se movimentando, mas o som é que não estou ouvindo. Tenta falar, Bárbara. Não, você está com o microfone mudo. Agora Agora, consegue me agora ouvir? sim, sim, agora ok. Tudo Isso. perfeito. Agora sim, obrigada, pessoal. Então, como eu Maravilha. dizia, problemas técnicos. Nós estamos aqui hoje para falar de um tema muito importante, que é o Setembro Amarelo, que é um mês dedicado à conscientização sobre a saúde mental e a valorização à vida. Então, é uma oportunidade para nós quebrarmos tabu, desmistificar sofrimento emocional e ampliar o diálogo sobre prevenção. Então, é importante que pessoas sensíveis ao tema saibam que trataremos de assuntos como suicídio, que, embora de forma leve e com profissionais habilitadas e com muito acolhimento, é necessário trazer essa informação. Então, esse talk show é um convite para refletirmos sobre como cada um de nós pode fazer a diferença no ambiente de trabalho, familiar ou entre amigos, e que possamos sair desse evento mais informados e mais preparados para lidar com essas questões de forma empática. Eu agradeço mais uma vez a participação da doutora Bárbara Mello, que é psicóloga e mestre em psicanálise,
da doutora Raquel Conceição, que é médica, professora e sócia fundadora da Lux Saúde, e da doutora Vera Roesler, que é psicóloga e doutora em psicologia. E para começar essa nossa conversa, eu aproveito para perguntar para a doutora Raquel. Doutora, o que é saúde mental e quais são os principais transtornos no Brasil? Boa tarde a todos, muito obrigada por estarem aqui nessa tarde de segunda-feira para falar sobre um tema muito importante como a saúde mental, Setembro Amarelo, que é o mês de lembrar, né, de atenção ao suicídio. Meu nome é Raquel, eu sou médica, e vou começar falando, então, o que é saúde mental. A gente lê muito sobre isso, ouve muito sobre isso, e às vezes a gente não consegue conectar com o nosso conhecimento. Então, saúde mental é uma definição da Organização Mundial de Saúde de 1940, tá, gente? Bem antiga. Ela é a habilidade que uma pessoa tem de estabelecer conexão e de ser produtivo e contribuir com o meio onde ela se insere. Traduzindo em miúdos, saúde mental é a nossa habilidade de se relacionar comigo mesma, então eu me perceber enquanto indivíduo numa live com 300 pessoas, entender como eu estou nesse momento, ter clareza se eu estou bem, se eu estou ansiosa, se eu estou triste, né? Eu comigo mesma, eu com o outro, né? Então, de eu entender que hoje o meu amigo, o meu marido, o meu chefe, eu consegui me conectar com ele, estabelecer uma ponte de confiança e comunicação, e eu com o meio, entender o nosso país, como está o mundo, como está a minha família, como está, eu estou no transporte público, entender as dimensões da onde eu estou, né? E conseguir me conectar. Então, isso é a definição de saúde mental, tá? Quanto aos principais transtornos, eu vou elencar os 4 principais no nosso Brasil, e depois a gente vai falar um pouco mais sobre um pouquinho de sinais e sintomas, tá? Então, os mais comuns no Brasil e no mundo são a depressão. 320 milhões de pessoas têm depressão no mundo, né? Então, é uma doença que é muito prevalente. Essa é a depressão, número 1. Número 2, ansiedade. O Brasil é o país mais ansioso do mundo, né? Então, a ansiedade é o segundo. O terceiro são as dependências químicas, aonde a gente entra, né? Abre uma chave para álcool, drogas, jogo, internet, né? Então, são as dependências, né? As compulsões, então, o número 3. E o número 4 aí do que a gente tem, então, ansiedade, depressão, as dependências, os transtornos alimentares. Hoje a gente vai focar mais em ansiedade e depressão. Um pouquinho de números do suicídio, só para encerrar, né? O suicídio, gente, no nosso país, ele cresceu 6%, tá? Nos últimos anos. A automutilação, que acomete principalmente os jovens de 19 a 24 anos, ela cresceu 29% no nosso país. Em comparação com o mundo, isso são dados de uma base de 1 milhão de pessoas, o suicídio no mundo cresce 4% ao ano, né? E a automutilação 21% ao ano. Essa é uma das razões da gente estar aqui. É importante a gente saber e saber falar sobre isso. Excelente, doutora. A resposta foi realmente esclarecedora. E assim, o que nós percebemos é que apesar de hoje em dia, né, existir uma abertura maior para se falar sobre saúde mental, algumas pessoas ainda não se sentem à vontade para falar sobre o tema ou para expor aquilo que estão vivenciando. Então, eu queria uma contribuição agora da doutora Vera para nos falar sobre o estigma relacionado à saúde mental e sobre a importância que se tem em falar sobre isso. Obrigada, Bárbara, e boa tarde a todos e todas que nos assistem, as colegas que estão trabalhando nesse evento. E assim, quando a gente fala de estigma, poderíamos pegar o conceito de estigma e discriminação dado pela própria OPAS,
que é a Organização Pan-Americana de Saúde, né, em 22 e várias campanhas subsequentes. O que é um estigma, o que é uma discriminação? Juntando esses dois conceitos, é tornar o outro diferente, é excluir esse outro de um conjunto, de uma equipe de trabalho, de uma família, de uma comunidade, de uma sociedade. Então, eu posso excluir por várias questões, e uma delas é o adoecimento, o dito adoecimento mental, que a doutora Raquel acabou de falar, os principais sintomas, e que tornam a pessoa um diferente. E se a gente observar, por exemplo, um grupo de adolescentes num shopping ou em algum lugar, nós vamos ver que todos querem ser iguais, ou aqueles que querem ser muito, muito, muito diferente dos demais. Então, no nosso dia a dia, não esse mesmo critério a gente poderia usar. Então, como a gente pode combater essa discriminação, esse estigma, esse desconhecimento? Informação, espaços de diálogo, espaços de conversa, principalmente nos ambientes de trabalho. Algumas pessoas têm mais dificuldade de falar sobre o que sente do que outras. Como nós, colegas, equipe, amigos, familiares, podemos viabilizar essa fala, esse espaço para acolher eu acho que eu sou um pouco diferente. Sim, nós somos singularidades e cada um de nós se constituiu a partir de uma história, de um determinado local de nascimento, etc, etc. Então, como nós lidamos com isso? Como nós fazemos frente aos problemas, às frustrações, aos nossos desejos, que nem sempre são passíveis de realização? Então, esse estigma com relação à saúde mental, ele tem a ver com este olhar de exclusão. Tira, eu quero o normal. E aí, uma das grandes questões que a gente trabalha, tanto na medicina quanto na psicologia, é o que é ser normal? Quais são os padrões, os critérios de normalidade, de um funcionamento, entre aspas, normal? Eu não gosto dessa palavra, mas ela é bastante utilizada. Então, é olhar esse diferente como alguém igual a mim, com características diferentes. Eu acho que esse é o primeiro passo. Quando a gente fala desse quantitativo e também dessa questão do estigma, né, do que é ser normal, a impressão que dá é que esse problema, né, da saúde mental, essa questão da saúde mental, na verdade, ela é maior hoje em dia e que a gente não via tanto isso no passado. E aí, doutora Bárbara, eu queria que você nos trouxesse essa sua percepção de por que nós temos essa impressão de que antigamente não havia isso. Era porque se falava menos, nós tínhamos menos acesso à informação. Por que a gente tem essa impressão de que hoje essa questão da saúde mental ela é muito maior do que antigamente? Oi, Bárbara. Oi, pessoal. Boa tarde. Sei que eu estou muito honrada aqui, né? A gente já está com mais de 300 pessoas. Isso é revolucionário, né? Estarmos aqui reunidos para falar de saúde mental. E essa frase é uma frase clássica, né? Assim, todo mundo já escutou. Isso é frescura, né? Na minha época não tinha isso, essa coisa de psicólogo, fazer terapia, né? Não fiz e não morri, né? Assim, é uma frase clássica. E a gente precisa dizer que, assim, felizmente, a gente evoluiu um pouco, né, enquanto sociedade. Então, esse questionamento que a Vera traz, né, sobre o que é normal, né, quais são os padrões de normalidade, isso é algo que atualmente a gente consegue questionar mais, né, e quebrar alguns tabus em relação à saúde mental, em relação aos modos de cada um estar na vida, a própria ciência, a medicina, a psicologia, né, as várias áreas do saber, elas evoluíram, né, e abriram mais espaço também para discussão sobre transtornos psiquiátricos, né, sobre novos tratamentos, novas medicações, e com isso foi avançando e foram nomeando também, né? Então, é comum, sim, né, dizer, mas antigamente tinha menos diagnósticos, né, tinham menos nomes para esses sofrimentos. De fato, né, mas isso diz também de um avanço, né, enquanto sociedade, né, enquanto estudo.
Mas claro que a gente não pode deixar de lado, faz a gente pensar quando alguém diz isso, né? Por que que antigamente não se tinha tantos casos, né? Por que que antigamente não se falava tanto sobre isso? Que a gente tem que pensar qual é a nossa sociedade atual, né? Como é que funciona a nossa sociedade contemporânea, assim, né? A gente fala de uma sociedade que preza muito pela rapidez, né? Pela produtividade, é, o impacto das tecnologias, das redes sociais, né? A gente está 24 horas conectado, né? Com o celular do lado, essa sensação de ausência, até quando a gente está longe do celular. A primeira pessoa que a gente vê quando acorda é o celular, e a última pessoa que a gente, né? Então, a última coisa que a gente faz também é mexer no celular. Então, isso traz impactos para a nossa saúde mental, né? Tem uma frase aí que roda nas redes sociais, né? Assim, trabalhe enquanto eles dormem, né? Essa coisa da produtividade excessiva, né? Onde eu tenho que estar produzindo o tempo todo. Isso traz impactos, né? Que dizem aí da positividade tóxica, né? Assim, que todo mundo tem que estar feliz o tempo todo mundo tem que mostrar o melhor de si o tempo todo, né? As comparações que as redes sociais traz, né? A grama do vizinho parece sempre mais verde, mesmo que aquela grama seja artificial, né? Então a gente está ali num processo de muita pressão, né? Que faz sim com que haja um sofrimento muito contemporâneo, né? Muito característico dos tempos atuais. Mas eu acho que essas duas coisas, assim, né? Ao mesmo tempo que existe uma quebra de tabu, né? Hoje em dia a gente fala de saúde mental, de tratamento psiquiátrico, de tratamento psicológico de uma forma muito mais aberta do que antigamente. Eu lembro, assim, né, que existia uma certa vergonha de dizer que estava indo ao psicólogo, né? Era algo que as pessoas escondiam, né? Não falavam tão abertamente. E hoje em dia, eu acho muito interessante receber adolescentes no consultório que dizem assim, olha, todos os meus amigos fazem terapia, então pedi para o meu pai para eu vir aqui também, né? Como algo comum, né? Os adolescentes trocam ali entre eles, né? A minha psicóloga faz assim, né? Eu faço o tratamento tal. Nas novelas isso é mais divulgado, as pessoas famosas, né, que estão indo para as redes, dando entrevistas, dizendo eu sou um comediante, mas eu sofro de depressão. Isso tudo faz com que mais pessoas, né, se sintam abertas, tenham a possibilidade de falar sobre isso que era velado, que era escondido, né? Então não é um fato de que agora existe mais do que antes, mas sim, eu acho que agora a gente tem mais possibilidade de falar abertamente sobre isso e também mais acesso à informação para poder procurar tratamento adequado, né, para procurar bons profissionais também. Acho que isso impacta muito dessa nova forma como a gente vê atualmente, né? Sim, com certeza. E eu acho que quando a gente percebe que os jovens estão procurando cada vez mais a terapia, né, do ponto de vista da construção da sociedade, é muito interessante, porque nos demonstra que as gerações futuras elas já verão a terapia, já verão a busca pela qualidade na saúde mental como uma coisa mais natural, né? Como algo assim como praticar uma atividade física, por exemplo, né? É a busca da saúde mental. Eu brinco que a juventude vem forte aí, né? Eu aposto nela, assim, né? Eu acho que vai vir aí uma nova geração que fala muito mais abertamente sobre as suas dores, sobre os seus sofrimentos e procura tratamento, né, de uma maneira muito mais crítica e certeira, né? Acho que a Vera, colega, quer complementar, a Vera, um pouquinho que eu falei? Acho que estava falando sobre isso, né? Isso, Bárbara. Veja, eu queria. A Bárbara está falando basicamente nos adolescentes que vêm de uma outra maneira buscando terapia. Meus amigos fazem, portanto, eu também estou aqui. Eu gostaria de salientar que nós temos também hoje um outro movimento que é de pessoas idosas que vêm para a clínica aos 80, 80 e tantos, buscando terapia, porque enquanto eu estou vivo, há possibilidade de mudar. E essa é uma constatação que até pouco tempo a gente não tinha. Junto com esse tabu de eu não, de fazer terapia, eu tenho que esconder, eu ia a um psiquiatra, então era o fim do mundo, porque então eu enlouqueci. Hoje nós temos muito mais abertura para isso, via família, mesmo que seja um filho que marcou, uma filha, um amigo, né? E eu gostaria só de mostrar a capa de um livro que eu acho muito sugestivo. Ele está em francês, é Vincent de Goulejac e Nicole Albert, os dois autores, né? Uma professora da Escola Superior de Comércio de Paris e o professor emérito da Paris 7. O custo da excelência, vocês podem ver que é o Ícaro despencando
com as suas asas de cera, lá da mitologia grega, né? O pai constrói as asas e tal, e ajuda o filho a voar, os dois fogem do labirinto do rei Minos, e ele cai. Ele voa muito próximo do sol, ele não ouve o pai e voa. Então, o que é que a gente está fazendo conosco na nossa sociedade, de que no momento em que a gente voa alto, 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 meta, desempenho e exigência, e tem que ser, eu devo, não é eu posso, né? No espaço do poder ou espaço do dever. O tempo todo é imagem, é aparência, é tudo, e aí eu despenco, né? E um outro autor que eu gosto bastante, que trabalha muito, o Alan Ehrenberg, é um sociólogo, a fadiga de ser si mesmo. Isso aqui não está traduzido, está no francês, mas a depressão, assim, quando é que eu despenco, quando é que eu não consigo mais, quando é que eu não suporto mais. Então, acho que são, estou citando dois, poderíamos citar outros tantos, assim, como isso vai abalando as nossas estruturas, as nossas pseudo-certezas, porque certeza é praticamente impossível. E como isso vai nos colocando num lugar em que, em algumas situações, a única saída percebida pelo sujeito é sair da vida, é ir embora. Então, como esse movimento do qual a Bárbara estava comentando, desse contexto socioeconômico, social, de individualização, se eu sempre sou o culpado, eu responsável, eu tenho que, daqui a pouco eu não consigo mais dormir, né? Tem um autor norte-americano que trata disso, o fim do nosso sono, o título é 24/7, 24 horas por dia, 7 dias por semana, o fim do nosso sono. Quando eu li, eu achei que era sonho, é sono. Então, como uma ausência de uma noite bem dormida, de uma alimentação adequada, do parar para pensar, que são características da nossa sociedade, com telas e informações o tempo todo, pode nos levar para isso que eu chamo de beco sem saída, em que a solução só tem uma, e é essa que o indivíduo consegue perceber naquele momento. Obrigada, Bárbara. É uma certa condenação do descanso, né, Vera? Assim, Exato. eu acho isso muito, muito interessante. A gente escuta, às vezes, os sujeitos falarem quando eu estou sem fazer nada, que na verdade é descansando, né? Enfim, no tédio ali que faz parte, eu me sinto culpado, né? Porque eu tenho que estar produzindo. Me lembrou um vídeo, eu vou jogar aqui no chat. Doutora Bárbara, você desligou o som. Ah, desculpa, mandei aí no chat. É a felicidade consumista com os ratos. É uma animação engraçadíssima, assim, que ganhou alguns prêmios. É engraçado ao mesmo tempo que depois você fica com aquela sensação de se identificar o tempo todo com as cenas, e ele vai falando de tudo isso que a Vera falou, né? Assim, de uma sociedade que preza pelo consumo, que preza pelas resoluções rápidas e os impactos disso, e o trabalho e a busca pelo dinheiro, do quanto a gente não vai problematizando o que está ao nosso redor. Eu acho que eu coloquei só para os... Vou botar agora para todos. Lucas, não veio o link, né? Você falou. Veja se agora foi. E aí eu gostaria de aproveitar esse momento reflexivo que a doutora Vera nos trouxe, né, em relação à última saída, né, de repente de se retirar a própria vida, a gente falando propriamente do suicídio. Eu gostaria de ouvir um pouquinho a doutora Raquel, no sentido que nós comumente escutamos, né, que quem quer cometer o suicídio não dá aviso, né? A pessoa vai lá e faz. Isso é comum a gente ouvir em alguns comentários em espaços de convivência, de que a pessoa de repente está querendo chamar a atenção. Então eu gostaria que nos trouxesse assim, a sua opinião sobre esse tipo de comentário, né? E como que a gente consegue de fato identificar situações que são graves, né? Essas pessoas que estão vivendo um momento mais delicado e que existe esse tipo de risco, né? Ótimo, né? Bom, minha visão é de médica, né? Então eu acho que, como médica de 30 anos de medicina que tenho, trabalhando em pronto-socorro, em hospital, fui diretora do Albert Einstein, né?
Eu acho que o principal, gente, é a gente saber reconhecer quem precisa de ajuda. Achei muito interessante a fala da Bárbara, porque isso é um julgamento. Então, para ajudar qualquer pessoa que esteja passando por uma situação de transtorno mental, é importante que a gente reconheça quem está precisando de ajuda, ouça com atenção. A gente não ouve, né? Acho que foi muito bem colocado pela Bárbara, pela Vera. A gente não ouve, a gente não conversa, a gente ouve para responder. A gente não ouve para refletir. Então, primeiro, reconhecer quem precisa de ajuda, ouvir sem julgar e conduzir para a ajuda. Então, no reconhecer, eu queria chamar a atenção para as dois principais transtornos. Então, um parênteses, né? Por que a gente fala transtorno? Ao falar transtorno, é o reconhecimento, né, da sociedade aí, médica, psiquiátrica, psicológica, né, de que a doença mental ela é muito maior. Ela é o conjunto, né? Acho que foi muito bacana a Vera trazer toda essa questão da sociedade, ela é a combinação da onde eu moro, da onde eu vivo, com quem eu trabalho, com quem eu me relaciono, o que eu como, se tem água, se tem luz. Morar em São Paulo não é igual morar no Rio de Janeiro, que não é igual morar na zona norte do Rio de Janeiro e na zona sul. Então, transtorno mental significa abraçar toda essa humanidade. E eu acho que para que a gente faça dessa live algo que a gente leve para a vida, meu papel aqui, né, já falei tanto isso em pronto-socorro para todos os meus pacientes e vou trazer para vocês como eu reconheço os principais transtornos mentais do Brasil. Depressão, tá? Depressão, infelizmente, gente, as famílias às vezes nos procuram no pronto-socorro, né? Elas acham que a pessoa sabe, diferente de um braço quebrado, aonde eu vejo a depressão, eu não enxergo. E a pessoa traz sintomas que ela tenta organizar com o conhecimento e o repertório que ela tem. Terapia, gente, ajuda a criar repertório, ajuda a definir emoções. Mas eu não tenho terapia, não faço terapia, o que eu vou trazer que eu devo suspeitar que pode ser depressão? O deprimido, ele não vê prazer neste momento, né? Eu vou trazer de uma linguagem bem simples, tá? Assim, e qualquer dúvida vocês acionem no chat, mas a ideia é trazer os pontos principais, tá? O deprimido, ele não tem nenhum prazer neste momento. É como se tivesse uma nuvem de água na cabeça dele e tudo é muito difícil, tudo é muito arrastado, né? E às vezes ele vira piada da família, né? E aquele ali é rabugento, não gosta de nada. E não quer fazer nada, né? Aquele marido que todo final de semana não quer sair, não quer fazer nada. Isso pode estar mascarando uma depressão, aquele adolescente que está no quarto o dia inteiro, não tem ânimo para nada, não quer sair. E aí, o que você vai fazer no Natal? Nem sei se eu passo hoje, né? Não sei o que vai acontecer. Então, é aquele desalento. Mas, às vezes, né, o que mais ele pode trazer? Ele pode trazer sintomas físicos, né? É uma dor de cabeça, é uma dor de estômago. Às vezes a pessoa não consegue trazer os sintomas mentais, mas o físico é mais fácil para ela falar, né? É uma dor, é um desleixo com a aparência. Nossa, a doutora Raquel vem sempre arrumada, né? Alterações de peso. Então, não normalizem, gente, né? Aquela colega de trabalho que de repente ganhou 20, 30 quilos. Isso daí pode ser, né, algum mecanismo dela estar compensando, buscando conforto na comida. E, por último, sinalizar a questão da ideação da morte. A morte faz parte da vida, né? Então, falar sobre morte faz parte de estar vivo. E ok, é normal, eu vou planejar sucessão, nós estamos aqui em fundos de previdência, né? Então, é normal. O que não é normal é a morte como solução de problemas, que a Bárbara trouxe, a Vera, né? É aquela pessoa que a vida está tão difícil que se ela tira a vida, ela resolve. Tem frases de alerta, então eu trouxe no começo, eu falei automutilação. O que é automutilação? É se cortar, né? Eu me agredir, como que ao me agredir, eu tiro esse problema, eu sou esse problema. Então, a automutilação é um sinal de alerta, né? E a morte como solução de problema. Então, frases como, quando eu sumir, isso tudo resolve, né? Ideação de morte, é olhar sobre suicídio, é falar sobre suicídio. Levem a sério essa pessoa, né? Às vezes ela está pedindo ajuda dessa maneira.
e o estigma que a gente tem, esse preconceito que a gente criou, né? Se eu tivesse com câncer, né? Todo mundo sabe o que fazer, vai no médico, faz um exame. Quando eu estou triste, quando eu estou com alterações de comportamento, pensando em me matar, as pessoas às vezes fingem que não tem nada acontecendo, né? Então, busque ajuda. Esses são os principais sintomas da depressão. Ela afeta mais as mulheres, tá? As mulheres, 50% dos casos de depressão acontecem em mulheres. Então, às vezes, a mulher que, né, mudou o comportamento, tá mais difícil, né? Fique atenta, aquela avó, aquela mãe que está naquele cantinho, isso não é normal, tá? A segunda que eu vou trazer, para não ocupar a live toda, né? A Raquel deu pouco tempo para a gente, mas é a ansiedade. O Brasil é o país mais ansioso do mundo, né? E o que é a ansiedade que todo mundo fala? Tem o filme Divertidamente, eu acho que ele ilustra bastante, né, esse jeitão. O ansioso, gente, é alguém que tem preocupação com o que não aconteceu, tá? Ao contrário do deprimido, que ele não vê brilho em nada, né? O ansioso, ele está sempre se antecipando a algo que não aconteceu. Então, por exemplo, né, nós todos passamos pela tragédia que foi o Covid. O que eu vejo muito na prática do dia a dia? As pessoas agora se preocupam com a casa limpa para a próxima pandemia, com o meu exame de sangue para ver se eu não estou doente, para que eu esteja bem para o próximo ano. Então, eu vou criando uma ansiedade, né? E eu acho que muito da sociedade que a gente vive, né? Eu tenho que passear. Não, eu não tenho que passear. Eu tenho que passear no melhor lugar, na melhor foto, mais colorida, né? Se eu não fizer isso, nada vai ser bom. Então, o ansioso está sempre em constante preocupação. É bom ser ansioso? É lógico que não. Um ponto importante, tanto a ansiedade quanto a depressão, quando eles são patológicos, quando eles podem, né, de fato, estar ligados a uma doença, são pelo menos, gente, 14 dias de sintoma. A ansiedade, a depressão acontecem ao longo do tempo. Eu estou chateado, né? Morreu um parente, eu vi uma notícia que não foi legal. Isso é normal. Eu estou ansioso, eu vou fazer meu primeiro encontro, eu estou começando aqui na live da Viveste, né? Perdão, estou aqui nessa live pela Viveste, né? Eu estou ansiosa, mas depois ele passa. Agora, imagine eu sustentar uma preocupação com o futuro de forma continuada. O que acontece? Sintomas mentais e sintomas físicos. O físico são dores de cabeça, dor de estômago, náusea, né? Formigamento na mão, sudorese, e muitas vezes essas pessoas vão no pronto-socorro e elas vão com esses sintomas, e a gente roda exame e não acontece nada. Por quê? Porque às vezes o sintoma físico, ele nada mais é do que a ponta do iceberg de um problema mental. O nosso papel é combater o estigma, garantir que essa pessoa possa pedir ajuda, que ela possa falar sobre esses sintomas, assim como ela fala sobre a dor de cabeça, sobre a dor de estômago, isso é normal, vamos normalizar, trabalhar esses sintomas, né? Para que, ao longo aí do tempo, a gente não precise mais fazer Setembro Amarelo, porque esse tema vai estar na nossa vida. Então, ansiedade e depressão, falei um pouquinho do suicídio, né? E falei de como a gente ajuda, reconhecer sintomas, ouvir sem julgar e conduzir. Conduzir para ajuda não é assim, ó, pega lá o telefone do fulano, né? Ah, liga para você. Você não vai porque não quer, não. Vamos junto agendar? Você precisa de ajuda? Você quer que eu te conduza? Você precisa ter o telefone para você, né? Você conduzir para ajuda. E, por último, uma vez feito esse ciclo de suporte, não abandona a pessoa, né? Porque se a pessoa te traz tudo isso, você conduz para ajuda, ela aceita e ela vai te contar, né? Puxa, queria manter esse vínculo. Aí você faz o quê? Ah, não sei mais o que fazer. Não, fique junto. Não abandone essa pessoa, né? Porque é muito importante a gente criar relações e pontes de confiança. Aproveitando aí toda essa explanação da doutora Raquel, principalmente no que diz respeito a como nós podemos, né, ajudar as pessoas próximas, eu queria ouvir um pouquinho da doutora Vera, como que a gente pode fazer para ajudar, de repente, um familiar, um amigo, ou às vezes um colega de trabalho, mas sem parecer invasivo, né? Porque muitas vezes a dificuldade que temos de acessar essas pessoas é pela nossa percepção de que aquela pessoa não está aberta, de repente, a conversar sobre o assunto. O que a doutora poderia nos auxiliar nesse aspecto?
Bom, não sei se está ouvindo. Eu estou ok. Sim, É que estou ouvindo eu bem. não estou me enxergando, mas tudo bem. É assim, nós precisamos, quando alguém da família, um amigo, um colega, vai embora, né, vai embora da vida, como eu digo, ou se suicida, adota essa solução drástica, nós precisamos sempre pensar que as pessoas que estão ali vivendo essa situação, os familiares, por exemplo, os mais próximos, eles estão vivendo um emaranhado de sentimentos. Dor, culpa, incredulidade, curiosidade, raiva. Por que não me falou? Por que não pediu ajuda? Por quê? Por quê? Por quê? Muitos porquês. E pode haver uma tendência, às vezes, nossa, por insegurança, por também não saber lidar, de querer explicar o que aconteceu, de trazer teorias, não, porque veja bem, porque isso, porque aquilo. Não. O momento é acolher. Né? A doutora Raquel acabou de falar. Se for o caso, a gente pegar pela mão e levar, vamos, eu te acompanho. Ah, eu nunca fui num profissional. Eu conheço um. Vamos perguntar para fulano, para o fulano. Então, acolher, escutar. Nós temos, e eu acho que foi a Bárbara que comentou, é, é, o ímpeto de dar respostas logo, de não escutar. Então, parar para escutar é uma arte, e às vezes o que o outro quer é isso, é chorar, é não conseguir chorar e a gente vê e dizer, pode chorar, fica tranquilo. É olhar, acolher, em vez de teorias, de pode ser isso, porque um dia eu vi uma vizinha que... Não, não, escuta. Falar daquela pessoa que se foi, das suas vivências singulares, da importância dela e tal, porque veja, quem perdeu alguém não perdeu só o João ou a Maria, aquela pessoa que tinha um nome tal, uma idade tal e fazia tal coisa. Ela perdeu parte de si, porque nas relações nós vamos nos tecendo. Eu gosto muito da ideia do tapete, com os fios que se tecem. Nós somos um tecido social, nós precisamos dos outros e nós fazemos parte desse tecido social que envolve a todos. Então, quando um fio desse tecido escapa, some da nossa vista, os outros permanecem. E como trazer essa pessoa para perceber que tudo bem, ele não precisa ter uma resposta, ele não tem como ter muitas vezes. Na maioria dos casos a gente não tem, né? Ah, mas a pessoa estava se cortando, eu não vi, a pessoa estava falando, eu não vi. Você não é onipresente, onipotente, nem sempre a gente dá conta. Então, parar e olhar e ver esse emaranhado de dor, de tabu, de vergonha. Vergonha é uma coisa que aparece muito. E muitos familiares que perderam alguém, principalmente pais que perdem filhos, eles falam da solidão, que as pessoas se afastam, que quando ela volta, ela está num grupo e tal, ela começa a falar daquele que se foi, e isso causa uma espécie de constrangimento. Eu lembro de uma situação, só vou citar a título de exemplo, do pai de uma moça que faleceu na Boate Kiss, em Santa Maria, naquele evento trágico em que morreram muitos jovens, era uma festa de final de ano, acho que as pessoas lembram. Esse pai era o presidente da Associação das Vítimas, dos familiares de vítimas, e ele esteve na minha casa em Brasília, ele ia para uma audiência com a ministra Carmen Lúcia, do STF, ele falou na filha 100% do tempo. 100% do tempo. Então, assim, qual é o meu papel? É escutar, é acolher. E já fazia alguns anos que essa filha tinha partido. Então, vejam, olhar a dor do outro, encaminhar para um tratamento quando a gente percebe que está um pouquinho exacerbado. Há situações, e aí a doutora Raquel pode nos auxiliar, em que é necessário medicação
que é necessário um acompanhamento médico, que só o tratamento psicoterapêutico naquele momento não é suficiente, porque vejam, a pessoa perdeu um pedaço do seu projeto, porque o seu projeto incluía aquele outro que se foi, deixou de fazer parte. Então, é com isso que a gente está lidando, e dessa forma, né, tentar liberar, tirar esses preconceitos, esses estigmas. Ah, ela é mãe da criança, ou do menino, ou do irmão, de não sei quem que se suicidou. Não, ela é a Maria, ela é a Joana, ela é a pessoa que vive uma vida agora sem aquela pessoa que se foi. Então, de uma maneira muito ampla aqui, pelo nosso tempo, eu acho que é o que eu poderia sugerir. Doutora Bárbara, você poderia trazer uma complementação sobre a sua visão e a sua experiência de como a gente pode ajudar a lidar com o luto? Poderia. Eu queria voltar um pouquinho naquela fala, assim, que você falou do. Eu acho que a gente está aqui falando muito de estigma e preconceitos, né? Porque eu acho que quando a gente pensa em Setembro Amarelo, é a principal coisa que a gente veio fazer aqui, né? Quebrar tabus, né? Assim, derrubar estigmas. Não é à toa que a Vera começa a fala dela lá no início, falando de estigma, a doutora Raquel segue, né? E eu queria voltar para essa frase do quem quer vai lá e faz, né? Se a pessoa teve uma tentativa de suicídio, ela não quer se matar, né? E o quanto isso invalida o sofrimento daquela pessoa, né? Isso é muito comum, a gente escuta, é uma fala muito cruel, na verdade, né? Mas muito comum. Eu acho que se a gente está aqui para quebrar estigmas, a gente precisa falar um pouco disso. A doutora Raquel estava falando dos sinais, dos sintomas, né, da ansiedade, da depressão, que coincidem muito com os mesmos sinais, os fatores de risco que a gente fala para suicídio, e é preciso ressaltar que um dos fatores de risco para o suicídio é uma tentativa prévia, né? Então, não, gente, né? Assim, essa coisa de quem vai lá e faz não é bem assim, né? Algumas pessoas fazem, às vezes, tem um estudo que fala de 4 a 5 tentativas de suicídio antes de fato consumar o ato. Então, quando alguém passa o ato, né, que a gente chama, faz uma tentativa, a gente precisa estar atento, né? A gente precisa escutar o que essa pessoa quer transmitir com essa tentativa, e como a Raquel e a Vera falaram, né, muito bem aqui, estar junto. Eu achei muito importante o que a Vera falou, porque às vezes, na verdade, a angústia é nossa, né, de estar ali escutando o outro falar sobre o sofrimento. Imagine, né, passar uma tarde escutando um pai falar sobre a falta de uma filha que morreu há anos atrás. É muito duro, né, é muito difícil. Mas às vezes isso fala muito mais da nossa angústia, de estar ali junto, acompanhando e escutando o sofrimento do outro, né, do que de fato daquele outro poder falar sobre isso. Então, eu acho que alguns sinais que a gente precisa estar atenta é essa coisa da tentativa anterior, né, o isolamento social, né, acho que a Raquel falou um pouco sobre isso, consumo de bebida alcoólica, de drogas, né, se a pessoa já tem um histórico, isso indica um comportamento impulsivo, é muito comum que o ato, né, ele ocorra sob efeito de drogas, sob efeito de bebida ou de alguma medicação. E algumas frases, acho que a Raquel citou uma, tem outras que eu acho importante dizer, assim, né? Os meus problemas não têm solução, né? Quando você pergunta como é que foi o seu dia, eu faço e sinto que não consigo chegar lá, né? São frases para a gente ficar atenta. Aquela pessoa que começa a organizar, que já está passando por um estado depressivo, de isolamento, e começa a resolver muito a vida, né? Assim, fechar conta, né? Ligar para saber de seguro de vida, começar a ensaiar com os filhos alguma coisa sobre senhas, né? Isso são sinais de alerta também para aquela pessoa que pode ali estar por aqueles dias planejando, né, um ato suicida, né? Acho que antes de eu passar para a próxima pergunta, a Bárbara Raquel quer complementar, né, doutora? Fale. Ai, a gente aqui gosta tanto do tema, mas eu só vou É retornar o que a tão bom Vera colocou, falar. que é a questão do medicamento, né? Então, existe muito. Primeiro, o medicamento é caro, né? Então, sendo realista, às vezes a gente pensa, né, se vale a pena ou não. Existe muito mito de que o remédio deixa você com cara esquisita, que eu não vou tomar. Ou tem muito paciente, né? Eu não sou psiquiatra, eu sou gastroenterologista e sou especializada em serviço para empresa. Mas a pessoa fala assim: eu não vou tomar, eu tenho uma reunião amanhã e eu não vou tomar para não ficar aqui abobado. Isso, gente, não é verdadeiro. Se você tem confiança no profissional de saúde, quem estudou para isso, né?
o seu psicólogo vai trazer todo esse cuidado com você, e o psiquiatra é quem estudou. Às vezes, essa necessidade ela é química. Então, vocês imaginem assim, né? O nosso corpo, ele não foi feito para esse desconforto. A dor de perder um filho, a dor de conviver com depressão, né? O nosso corpo, ele vai criando mecanismos para ajustar a essa demanda. Esses ajustes que o nosso corpo cria são físicos e químicos. Eu falei super rápido, né, até para dar passo, mas quando você tem ali uma depressão, tem alteração intestinal, alteração de flora intestinal, alteração cerebral, é um desequilíbrio químico. O remédio, né, o tarja preta, né, é que existe uma regulação, né, mas esse remédio, ele corrige o desequilíbrio químico. E às vezes é necessário, o nosso corpo ele deixa de fazer. Quem aqui não conhece alguém que tem ou teve problema na tiroide? E a gente toma o hormônio da tiroide a vida toda, é a mesma coisa. Com prescrição médica, com terapia, com cuidado adequado, é o correto. É você proteger o seu corpo de um dano maior, né? O remédio está ali para isso. É claro que somente tomar o remédio sem fazer terapia, já vou emendar na pergunta que eu acho que era a próxima, como evitar, né? Uma das formas de você prevenir o adoecimento mental ou diminuir a duração da crise, atividade física. Atividade física, pelo menos 150 minutos por semana de atividade. Atividade é qualquer movimento. O exercício é transpirar, com planilha, com meta, qualquer coisa, gente. Lavem louça, varre chão, passeia com o cachorro, tudo isso é atividade, é tudo menos ficar sentado, 150 minutos, né? Medicamento, atividade física, alimentação adequada. Tem vários trabalhos mostrando ômega 3, né? Que vem do peixe de água fria, ômega 3, sementes e uma dieta que a gente chama rica em fibras, rica em alimentos mais descascados e menos desembalados. São medidas que previnem e protegem junto com a medicação, junto com a terapia. E para encerrar, para não estender, né? A terapia, gente, eu vejo igual a gente vai, né, num médico e ele fala, olha, você precisa agora de um personal trainer. Você precisa agora de um nutricionista para ajudar você no cardápio. O personal para você ajudar você no treino. A terapia é para ajudar você a treinar a sua mente para se conhecer, para viver melhor. Então, o tratamento de um transtorno mental, ele precisa desses 3 blocos: alimentação saudável, atividade física, terapia bem feita, né? E o medicamento quando necessário. O médico vai avaliar. Nenhum médico deixa o seu paciente com dor, e a dor da alma é a insônia, são os sintomas, é a ideação suicida. Eu não posso deixar o meu paciente ir para casa com toda essa dor. O arsenal terapêutico ajuda nessa situação, tá? E uma boa, um tratamento medicamentoso psiquiátrico feito bem feito, né, Raquel, bem acompanhado, permite até que esse sujeito chegue na terapia, né? Às vezes a gente precisa tratar alguns sintomas para que ele consiga chegar até a terapia. E sobre o luto, Bárbara, assim, acho que a Vera falou um pouco, né? Como é que fica as pessoas que ficam, né? Assim, como é que elas seguem a vida, né? Depois da perda de algum familiar, algum amigo, por suicídio. Eu acho que isso é um tema muito importante que é pouco falado, né? O luto em si né, é um tema pouco falado, mas eu acho que o luto do suicídio é ainda pior. Quando a gente acompanha um familiar ou um amigo num tratamento de câncer, no tratamento de alguma doença, quando essa pessoa morre, é comum que a gente fale mais abertamente sobre isso, né? Fulano sofreu, né? Fulano passou por isso. Isso faz parte do luto. Falar sobre essa pessoa que morreu faz parte do luto. O que a gente percebe do trabalho de luto que a gente fala, né, para elaborar o luto. O que a gente percebe no caso do suicídio é o que eu chamo de um pacto do silêncio, né? Eu sei que foi suicídio, você sabe que foi suicídio, a gente não fala sobre isso. E o quanto isso é angustiante para quem fica, né? Que não pode falar abertamente sobre o que aconteceu, que não pode falar abertamente sobre a sua dor, né? Muito porque o outro não suporta escutar sobre algo tão terrível como é alguém tirar a própria vida, né? Porque tem algo aí difícil da gente compreender, né? E tem algo
no ato, né, no suicídio, que deixa quem fica sem palavras, né? Como dizer algo sobre alguém que tirou a própria vida, né? É um silêncio que fica. Mesmo que essa pessoa deixe cartas, né? Mesmo que essa pessoa se despeça, fica algo de um não dito e de um e se, né? E se eu tivesse chegado antes em casa? E se eu tivesse entrado no quarto? E se eu não tivesse ido trabalhar? E se eu tivesse visto essa mensagem mais cedo? E se eu tivesse percebido? Não. E se. E isso é de uma angústia tremenda, né? Que vem uma onda de culpa, como a Vera falou, né? O luto do suicídio é um luto muito marcado pela culpa e pelo não dizer, né? Pelo que não é possível falar. É, o suicídio, né? Hoje a gente já sabe, tem muitos estudos sobre isso, né? A campanha do Setembro Amarelo fala sobre isso. Não existe uma causa específica para o suicídio, né? É um fator de coisas, né? De questões econômicas, sociais, de fatores de risco, como a gente está falando, né? De adoecimento psiquiátrico, de questões de trabalho. É uma série de coisas. Então, quem fica não vai encontrar um motivo. Foi o câncer que fez ele morrer, né? Como é que a gente fala sobre o suicídio? O que fez essa pessoa morrer, né? Então, fica um não dito, que é muito angustiante. E eu acho que o Setembro Amarelo, isso aqui que a gente está fazendo aqui, é priorizar duas coisas que parecem muito simples, que é a palavra, né? O falar e o escutar, né? São duas coisas que ficam muito esquecidas nos nossos tempos atuais. E eu acho que é isso que o Setembro Amarelo tenta resgatar. Quando a gente fala de valorização de vida, a gente não está dizendo vamos todos nos amar, a vida é linda, né? A vida é fácil. Não, a vida não é fácil, né? Tem algo também duro na vida. Mas o que a gente está tentando trazer aqui é quebrar esse estigma para que a gente possa falar mais abertamente sobre essas durezas da vida, procurar ajuda, estar mais atenta ao outro e espaços como esse de fala, de escuta, de troca, proporciona que pessoas que estão em sofrimento busquem ajuda, mas que também quem é familiar, quem passa por um luto de suicídio, também possa falar mais abertamente sobre isso, né? Também possa ter o seu luto acolhido pela sociedade. É isso que a gente espera, né? E que a gente divulga quando a gente está aqui falando sobre esse tema. Obrigada, doutora. Agora, antes de nós irmos para as perguntas, para nós finalizarmos aqui a nossa conversa, onde é que eu posso procurar ajuda? Né? Eu queria ouvir um pouquinho de vocês. Aonde se procura ajuda? Queria ouvir aí da doutora Raquel, da doutora Vera, da doutora Bárbara, quais são as ferramentas que a gente pode obter ajuda nesse momento, né, de sofrimento psicológico. Vera quer falar um pouquinho? Cadê Quer ela? falar, Vera? Pode ir. Não vamos... Estou esperando abrir a câmera para eu ver. Agora tu. A doutora Raquel abriu, vai em frente. Eu vou falar, vocês me completam, tá? Bom, Tá. Vai eu vou falando, trazer Raquel. assim, o SUS, ele está estruturado, ele tem uma rede de atenção psicossocial, né? Muito bem desenhada, né? Então, o primeiro ponto de contato, a UBS, Unidade Básica de Saúde. Lá você vai ser visto por um médico de família que vai fazer a primeira avaliação e direcionar. Não posso esperar, estou em sofrimento, estou em uso de substância, quero ver um profissional especialista. CAPES. CAPES é onde você encontra o atendimento aí para a saúde mental propriamente dito. Suporte para uma ideação suicida, para um acolhimento de emergência, não é terapia, é um acolhimento de emergência, CVV. Hoje eu atuo na Vivest, né, à frente do programa de saúde mental que eles desenharam para os funcionários, e então, assim como a Vivest, tem as empresas que às vezes têm os seus próprios planos de saúde. Procure na rede de saúde do seu plano, quem tem assistência privada, né? Minha primeira sugestão, um médico clínico para ver se não tem nenhuma doença da tireoide, diabetes, alguma doença sistêmica, um psicólogo, né? Às vezes o psicólogo eu gosto muito, às vezes a gente vai direto no psiquiatra, se perde, às vezes o psicólogo faz a primeira escuta e te direciona, então procure um médico, né? O clínico, procure o psicólogo, ou eventualmente, se tiver na rede, pode ser o psiquiatra também. Tá? Seriam as minhas primeiras sugestões. Na falta de tudo, pronto-socorro. Não deixa ninguém que precisa de ajuda sem ter aonde buscar essa ajuda. Vê se vocês querem me completar, Vera e Bárbara. Sim, tem uma coisa que pouca gente sabe, que nos planos de saúde, em alguns, isso agora está sendo muito popular,
Os planos de saúde têm atenção primária também, né? E na atenção primária dos planos de saúde tem um médico de família, tem um psicólogo, eventualmente, né? E que consegue endereçar ali também para a rede credenciada, porque eu sei que às vezes a gente abre aquele livrinho do plano de saúde, tem um monte de nome ali, né? Procurar, parece estar, né, comprando alguma coisa, né? Achar um psicólogo ali. Então, vai na atenção primária, se o plano de saúde de vocês tiverem, pouco divulgado isso, mas isso é muito importante. Do SUS, como a doutora Raquel falou também, o próprio site do Setembro Amarelo, gente, setembroamarelo.org, eu acho, assim, é um site bem explicativo e lá tem uma rede de indicações de psiquiatras também, que eu acho interessante, e de clínicas de família. O CVV, eu vi que colocaram aqui no chat, o CVV, só esclarecendo, né? O CVV não tem profissionais, psicólogos, psiquiatras do outro lado da linha. São voluntários que passam por uma capacitação extensa, né? Um curso. Eles fazem um primeiro acolhimento, uma escuta. Então, eu indico, assim, aquele caso que você está muito precisando falar, né? Assim, porque é comum as pessoas dizerem, eu liguei para o CVV e não falaram nada, né? Assim, não me indicaram nada. É um espaço de escuta, não é tratamento, né? Tratamento, essas vias que a gente falou. Eu acho importante também salientar uma coisa: a gente está falando dessas possibilidades de procurar psicólogo, psiquiátrica, médico de família, clínico geral, em casos para tratar. Em casos de suicídio, especificamente, do ato, da tentativa de suicídio, gente, é SAMU, é emergência psiquiátrica, né? É emergência, é o que a gente chama de uma emergência psiquiátrica, né? E é uma emergência física também, né? Se você presenciou algum familiar, algum colega, né, que ingeriu alguma medicação, que fez algum corte, que fez alguma tentativa, a gente não é procurar um ambulatório, como a gente está falando. Pega o telefone e liga para a SAMU, né? Existe uma urgência ali que é salvar a vida da pessoa. Depois serão feitos encaminhamentos para o tratamento. Uhum. Vera? Perfeito, Bárbara e Raquel, acho que perfeito. Eu só quero acrescentar, e aí, tanto para a pessoa que está pensando que não está vendo solução, ou as pessoas que são familiares, amigos e tal, de alguém que já se foi e que não está conseguindo lidar com isso, além do tratamento medicamentoso, que às vezes é necessário, né, como a doutora Raquel e você salientaram, como uma bengala química, eu gosto dessa expressão. Você segura durante um determinado período até para a gente poder entrar num processo psicoterapêutico. Porque o luto é um processo, é processual, é dinâmico, não é assim. Então eu vou ali, tomo um remedinho e está tudo bem. Não, eu preciso processar, eu preciso lidar com isso e os tempos são diferentes de cada um. Mas o que eu ia falar é grupos, apoio de grupos. Para mim, e não necessariamente uma psicoterapia em grupos, quando não há essa possibilidade, que seria o ideal, grupos de auxílio, grupos de conversa, grupos como muitos que existem na nossa sociedade, por iniciativa de pessoas que perderam alguém ou que atravessaram por momentos de dificuldade, né? Nós temos o uso de substâncias também que as pessoas já utilizam, via de regra, como bengala para suportar o seu cotidiano que ficou muito difícil. Tem a questão bioquímica, que às vezes é necessário corrigir, entre aspas, via medicação, um antidepressivo, um ansiolítico. E aí quem vai verificar isso é um médico, médico da família, o clínico, o psiquiatra, neurologista, enfim, o que tiver. Em último caso, emergência, SAMU, bombeiro, polícia, vizinho, o que a gente puder para socorrer a pessoa. Pronto, socorro imediatamente. Eu acho que é isso, gente, mas eu queria salientar aqui o poder dos grupos, o poder da fala, dessa escuta benevolente, sem apontar o dedo, então você isso, você aquilo. Isso, é fundamental nesses momentos. Perfeito. Eu acho que essa foi uma tarde que proporcionou a todos os participantes bastante reflexão, bastante esclarecimento e a importância do acolhimento. Então, antes de passarmos para as perguntas, eu não poderia deixar
de agradecer a doutora Bárbara, a doutora Vera e a doutora Raquel por toda essa disponibilidade em nos compartilhar, né, do conhecimento em relação a esse assunto. E aí, Patrícia, você que vai verificar as perguntas? Isso, Bárbara. Boa Então, mais uma vez, tarde. obrigada. E eu vou passar para a Patrícia agora. Patrícia, só para esclarecer que acho que o nome da Raquel no chat está como Bárbara, né? Quem está Isso. respondendo essas perguntas lá não sou eu, viu, gente? Eu me senti meio Ai, onipresente sou falando eu. aqui, enquanto a Bárbara Olha, responde no chat. Eu não respondi nada no chat, foi a doutora Raquel. fui eu que Tá bom. respondi tudo, hein? Eu Está só usando meu nome. falei, ué, como será? Não sei por quê. Não tem Estranho, né? problema. Arruma que sou eu, gente. Tudo que de bom tá lá fui eu. De ruim também. Tudo bem. Boa tarde, pessoal. Boa tarde a todos e todas. Eu vou começar lendo as perguntas e depois eu leio alguns comentários que também foram feitos aqui durante as palestras, tá? A primeira é da Helenice, dizendo que quem tem na família jovens que tem constante exposição às mídias sociais, a busca por validação online e a comparação incessante com padrões inatingíveis, por exemplo, né, podem agravar a angústia emocional, gerando um terreno propício à depressão. Como ajudar essa geração que, por achar saber de tudo e que tem resposta para tudo? Já que nós, como responsáveis, vemos que tem algo que não está bom, que ter problemas emocionais não é vergonha, que não ter uma família perfeita, que não ter um monte de fotos bonitas para colocar nas redes sociais não significa que a vida está ruim. Enfim, como ajudar essa geração? Quem quer responder essa? De milhões, né? Quem foi que perguntou qual o nome? Helenice. Como? Helenice. Helenice. Helenice, esse tema é muito caro assim para mim. Eu tenho uma clínica, principalmente com crianças e adolescentes, e é uma questão constante, né? Tanto que esses adolescentes trazem para as terapias, né? Trazem essas redes sociais, trazem essa comparação, trazem essa angústia e, né? Ao mesmo tempo que as redes sociais faz o laço social deles, né? Com outros adolescentes, a gente não pode colocar ele também numa bolha, né? Onde ele não vai ter acesso a isso. E ao mesmo tempo, qual o limite, né? Até onde dá para ir, né? Até onde os pais podem permitir, né? Eu acho que não tem uma resposta certa, né? A gente não vai trazer uma fórmula que, olha, o ideal é tanto tempo, você deixar entrar em tal site, né? Mas que isso seja algo acompanhado, né? Não sei se vai ser sem angústia, né? Eu acho que não é sem angústia para a gente. Estar nas redes sociais como adulto não é sem angústia, né? Em algum grau a gente fica, fulano está curtindo o final de semana, eu estou em casa, o outro viaja o tempo todo e eu não viajei nenhuma vez esse ano. A gente está ali também nesse jogo de comparação que as redes sociais trazem, mesmo sendo adultos, né? O adolescente está também nesse, né? Talvez nisso mais intensamente, né? Já que ele está na fase, de fato, de se comparar, né? De se identificar, né? De formar a sua própria identidade. Então, as redes sociais contribuem muito nisso, para formar laço, mas também para gerar angústia. Tem uma sériezinha, um documentário que eu acho super legal da Netflix, se chama O Dilema das Redes. Não sei quem assistiu, se alguém tiver assistido, pode colocar aqui no chat. Que eu acho bem interessante, acho muito legal para assistir com os filhos, assim, para assistir com os adolescentes. Tem uma parte que é mais explicativa de pessoas que trabalharam em redes sociais, dando seus relatos, inclusive muitos funcionários que trabalharam nos algoritmos do Instagram, né, do Facebook, dizendo que não deixam os filhos deles acessarem, né, as redes, porque eles dizem que alguma coisa ali já saiu do controle. Mas também, durante a série, eles têm os atores que simulam o pai, a mãe, um filho, uma filha, com idades diferentes, e vai mostrando como aquela família vai sendo impactada pelas redes sociais. E a parte dos adolescentes ali, dos dois atores, do menino e da menina, eu acho assim um primor para assistir do lado dos filhos adolescentes, sabe? Assim, muitos se identificam, porque fala da questão dos filtros, né? Do like, né? A menina posta uma foto e sem filtro, e aí tem 5 likes, e quando ela posta a foto com filtro, tem 300 likes, né? Então ela entende que ela não pode ali se mostrar como ela realmente é. Eu acho, né, entrar um pouco
no discurso do adolescente é importante, né? Eu acho que esse é o principal desafio, como profissional e como os pais trazem também, né? Como entrar nesse discurso do adolescente, né? Às vezes é podendo falar um pouco a língua deles, né? Então, assistir uma série juntos, né? Ver o que é que eles gostam, o que é tão interessante ali naquela rede social, naquele jogo, né? Por que eles querem tanto ver ali, né? Poder conversar sobre isso e quem sabe eles darem alguma aberturazinha, né, para mostrar o feed, para ver o que eles estão postando, e aí a gente vai conseguindo algum furo para chegar mais perto desse público, né, que precisa de muita ajuda. Verdade. O pessoal que está aqui no chat dizendo que assistiu ao filme disse que é sensacional, que é muito bom mesmo, vale a indicação. Bárbara, também é importante falar que, caso, né, os responsáveis tenham perdido o controle ou não estejam conseguindo acessar aquele jovem por meio de uma conversa, vale procurar um profissional para fazer a terapia, porque aí, estando sempre acompanhado, né, esse contato com a rede social vai ser uma coisa mais, pelo menos, observada pelo profissional, né, para ver se está ok ou se está um pouquinho demais. E até para os pais terem espaço para falar dessa angústia também, né? Assim, os pais também precisam ser escutados. Sim, a terapia é sempre um bom caminho, né? Só pegando esse gancho, Patrícia, eu acho que a Sheila fez uma pergunta bem direta sobre adolescente, né? Assim, tomei uma cartela de remédios, mas só dormi demais. Quando fico muito nervosa, arranho meu braço. O que aconselhar? Sheila, eu acho que a gente não tem uma resposta pronta. Acho que a Vera pode falar um pouquinho disso também. Mas eu acho que é preciso procurar ajuda, né? Assim, procurar, quem sabe, não sei se é um adolescente que já está em acompanhamento psicológico, né? Ou se você tem um acompanhamento psicológico, mas indico, né, assim, poder falar um pouco, escutar um pouco mais o que ele quer dizer com só dormir demais, né? Só queria dormir, né? Queria alguma coisa a mais. Será que tem outro jeito de dormir que não precisa ser tomar uma cartela de remédios, né? Da gente poder escutar um pouco mais esse adolescente e a família, né? Assim, que também pode estar muito angustiada com essa fala. Eu acho que as meninas divulgaram aqui o telefone meu e da Vera, né? Se quiserem mandar um WhatsApp para a gente, falar um pouquinho, às vezes a gente pode, não é a gente que vai receber para atendimento, mas a gente tem uma rede de colegas que a gente gosta, né, do trabalho, e a gente pode indicar também, né, em vários lugares do Brasil. Sim, Só pode Tá bom, Sheila? complementando, eu Pode acho que falar, são dois doutora. sinais de alerta para essa pergunta que a Bárbara trouxe, né? São dois sinais de alerta, né? Uso de substância, tá? E falta de controle sobre ele. Então, tomar uma cartela de remédios, nenhum médico prescreve, tá? Então, é um sinal de alerta. Dois, automutilação. O que isso quer dizer? Então, assim, de alguma maneira, esse adolescente não está conseguindo fazer ali, né, gestão da saúde mental. Precisa de ajuda, né? Não dá para ficar assistindo e achar que a pessoa, de algum modo, vai resolver sozinha. Imagina, eu acordo hoje e vou tomar uma cartela de remédio. Não vamos normalizar essa situação, precisa de ajuda, seja do médico de família, seja do pronto-socorro, seja do clínico, seja do psicólogo. Não deixa para amanhã, né? Imagina que se tem alguém tendo um infarto na sua frente, a gente sabe o que fazer, a gente aciona ajuda. Então, para mim, né, a minha leitura é, se essa pessoa está em tratamento, é rever o tratamento, conversar com esse profissional, se não está, precisa de ajuda, tá? Verdade. O jovem, né, já contando para um adulto que fez isso, né, que tomou uma cartela inteira, ele já está pedindo socorro, provavelmente, né? Exatamente, exatamente. Vamos à próxima Ouvir pergunta. esse pedido de socorro, né, Patrícia? A gente fica assim, às vezes o outro está entregando de bandeja para a gente o pedido de socorro, É né? Assim, verdade. eu acho que a Raquel falou disso em algum momento, a gente finge que não vê, né? Assim, mas o outro está ali, né? Você pergunta, tá tudo bem? Ele diz não, né? Assim, o que que você fez? Como é que você dormiu? Eu tomei uma cartela de remédio, ele está entregando a você o mal-estar, né? Ele está endereçando, Deixa assim, que o faça médico alguma diz que coisa não é com ele. nada, né? O psicólogo diz que não é nada, mas o nosso papel, enquanto alguém que está do lado, equivale a deixar uma pessoa com dor, com câncer, sem assistência. E a gente está Sim. num país que tem SUS, se é bom, se é ruim, gente, ele existe, né? Então, Uhum. vamos levar para onde tem e deixa que outra pessoa faz esse julgamento, não a gente. Sim. Tomar uma cartela de remédio não é normal para qualquer tipo de doença, tá? Não ter medo de perguntar sobre isso, né? Raquel, eu acho que as pessoas acham a palavra suicídio muito pesada, né? Assim, já ouvi. Você pode me dar uma palestra sobre suicídio sem falar sobre suicídio?
Bom, né? A gente vai falar embelezamento. essa palavra. Então, às vezes, quando o outro endereça tão assim para a gente, né, o mal-estar deles, às vezes cabe uma pergunta clara, né? Assim, você pensou em morrer tomando isso, né? Assim, você está pensando nisso? Isso já te passou pela cabeça? Não recuar, né, diante do estigma, assim, do suicídio, né? Às vezes é preciso falar sobre ele abertamente, né? Eu queria Verdade. só acrescentar, desculpa, eu entrei aqui de sola. Eu acho que eu estou aparecendo como Bárbara, mas não tem problema, não. Não, É, Vera, você está como Vera. como Vera, tá. Eu que estou de Bárbara. Assim, uma questão que eu acho que é super importante a gente levar em consideração é todo sofrimento é legítimo. Eu, como psicóloga, eu preciso olhar, escutar, acolher qualquer tipo de sofrimento, por mais que na minha vida privada aquilo não seria algo, nossa, com esse tamanho, né? Porque a doutora Raquel acabou de falar, por exemplo, uma pessoa que se mutila, que se corta, que se estrangula com um cinto até quase desfalecer, por exemplo, muito comum em adolescentes, meninas, é, é porque a dor que ela está sentindo é tão grande que a dor do corte e ver o sangue escorrer é menor do que aquilo que ela tem, que ela não consegue dizer, que ela não consegue expressar. Então, eu, no papel de profissional da área da saúde, o médico, a médica, enfim, todos os que estão ali, nós precisamos compreender que se essa pessoa busca, ou se alguém da sua família percebe e sugere, nós precisamos acolher, escutar e dar a devida importância a essa dor. É a dor que aquela pessoa está vivendo naquele momento. E aí fazer os encaminhamentos necessários para ou para medicar, ou para não medicar, ou chamar a família, né? Eu gosto muito de uma expressão que é de um professor que eu tive na psicologia lá no século passado, e que dizia assim: é preferível pecar por excesso do que por negligência. Então, eu sou dessas que não deixo o paciente embora, que aciona a família se eu perceber que há risco. Eu não deixo pegar o carro e dirigir, eu não deixo sair para esperar o Uber lá fora, eu não deixo. Eu peço para aguardar, paro tudo, chamo um familiar, peço autorização, explico para a pessoa: olha, eu estou vendo, você está sofrendo bastante, e vou dando esse olhar e fazendo a pessoa perceber que ela não está sozinha, que ela tem alguém olhando por ela. E aí a gente já conseguiu reverter muitas situações delicadas, justamente por esse olhar de cuidado. Você não vai sair daqui do meu consultório sozinha. Calma. Eu vou chamar alguém. Você pode me dar o telefone da sua mãe, do seu pai, da sua irmã, do seu amigo, do seu vizinho, enfim, de alguém que possa vir e fazer esse movimento com a pessoa. Eu acho que é super importante na hora a gente ter essa, essa capacidade de racionalizar e de fazer esse movimento para que a pessoa se sinta, se experimente cuidada. Certeza. A nossa próxima pergunta é bastante interessante porque ela fala dos sintomas, né, que podem ser diversos, né? A Luciana Freitas disse que a depressão também tem o lado da pessoa que fica irritada ao extremo. Tive depressão em 2008 relacionada ao trabalho, pois trabalhava 8 dias da semana, praticamente as 24 horas por dia, e demorei a aceitar, pois não me via quieta, calada pelos cantos e sim estressada demais, sobrecarregada. E aí eu vou complementar com várias perguntas nesse mesmo sentido, pessoas que não sabem diferenciar o burnout, ansiedade, estresse, depressão. Queria que vocês dessem uma geral assim nessa diferença entre os sintomas, porque parece que é uma dúvida de várias pessoas. Olha, tem 1 minuto aqui, né? Vou tentar ser bem breve. De novo, gente, acho que essa live é só o começo de. Eu acho que eu estou muito feliz com as perguntas. 300 pessoas até agora estão com a gente. Eu acho que esse tema merece aí, Raquel que organizou, Elizabeth, né?
a gente expandir, mas eu vou tentar ser bem breve. Então, primeiro, eu até respondi no chat como Bárbara, mas foi a Raquel. A irritabilidade, tá? Ela pode sim ser o sintoma. Eu lembro de muito paciente que eu atendi. Ai, doutor, eu chego em casa, tomo meu whiskinho, aí eu relaxo, né? Ou é aquela pessoa que muda. Qual que é o segredo aqui? É a mudança de comportamento, é a mudança da reação. Então, você pode estar deprimido e não está afim de nada. Não chega perto de mim, eu quero ficar no meu canto, eu estou irritado, não quero falar, né? Eu estou com raiva. Isso pode ser um sinal. Por isso que eu sempre digo que a melhor coisa é a escuta, ampliar repertório, para que você consiga traduzir isso para o seu profissional de saúde, né? Então, pode ser sim. Aí depois tem o burnout, o estresse, a misturaiada toda, né? Minha especialidade é saúde para a empresa. Resumidamente, tá? Burnout, ele é uma incompatibilidade entre você e o seu ambiente de trabalho. Muito se banalizou do tema, fizeram uma lambança, tá? Primeiro ponto, gente, eu tenho que estar mentalmente saudável para estabelecer conexões no trabalho. Se eu não estou bem comigo mesmo, eu começo a ver o trabalho com olhos aí, né, que não são os reais. Então, o burnout, tem uma pesquisadora da Califórnia que estuda muito isso, são 6 pontos de incompatibilidade. Então, o burnout é quando eu começo, trabalho sob muita pressão, não tenho confiança nos meus pares, trabalho numa empresa que os valores não são os meus. E aqui, gente, quem está errado? O ovo ou a galinha, né? Às vezes eu estou no lugar errado e eu preciso pagar a conta, meu boleto, e eu fico naquela situação de colocar o quadrado no círculo, tá? Então, o burnout é quando existe essa incompatibilidade e eu começo, de novo, a criar mecanismos para colocar o quadrado naquele círculo, né? A empresa, às vezes, não consegue mudar tudo para acomodar cada um. Seria maravilhoso, esse é meu trabalho, né? Mas, às vezes, eu preciso perceber que aquilo é demais para mim. Então, e perceber, o burnout é quando existe a incompatibilidade, e por meio disso eu vou adoecendo, eu vou fazendo um esforço enorme para fazer uma entrega desse tamanho. O nosso corpo e a nossa mente não aguentam e eles esticam. Minha dica aqui, preste atenção, para 5 minutos para pensar, né? O que eu estou fazendo? Esse trabalho, eu tenho os recursos para realizar esse trabalho? Eu preciso de ajuda? Pede ajuda no trabalho. O mais comum aqui é um monte de Superman. A gente cresceu, a mulher tem que ser forte. Homem não chora. Gente, eu preciso pedir ajuda no trabalho. Eu não sei fazer. Vou falar do lado médico, eu estou de plantão. Se eu estou com um paciente que eu não sei atender, eu vou sair correndo, eu vou pedir ajuda. Porque se eu não peço ajuda, aquela pessoa morre. A mesma coisa na empresa. Eu recebi um projeto, o prazo eu não consigo cumprir, negocia. Não deixa esticar. Muitas vezes eu fico quieto, achando que eu não posso falar, aí entra a definição de ambiente seguro, mas às vezes peça ajuda. Eu já fui diretora, e eu vou dizer para vocês que às vezes você não consegue ver tudo. Se a pessoa te traz, puxa, Raquel, estou com dúvida, não sei fazer, não tenho recurso, não vai dar tempo, vamos repensar, vamos rever esse prazo. Essa é a melhor maneira de evitar que esse estresse, aí a gente fala outro dia com mais detalhe, esse esgotamento leve aí a esse burnout, que é não consigo fazer mais nada, né? Então, resumidamente é isso, tá? E qualquer dúvida a mais, vocês me acionam. Não sei se as meninas querem completar aí, Vera e Bárbara. Falei muito rápido. Bom, a gente está tendo bastante interação aqui do público, né? Tem muito elogio à palestra de vocês, doutoras, e bom, como temos alguns comentários que são parecidos, né? Eu vou condensar aqui. Muitas pessoas gostariam que as empresas promovessem terapia, né? Terapia em grupo, ou que incentivassem que o funcionário fizesse terapia, né? Também o Tarcísio Fagundes disse que essa iniciativa, né? No caso, o nosso evento, não só salva vidas, mas também cria um ambiente mais acolhedor e compreensivo para todos, né? Essa era a nossa ideia mesmo, que fosse um ambiente que a gente pudesse trocar com vocês, né? Ter essa escuta. Por isso a gente também deixou os contatos das doutoras no chat, porque não precisa terminar aqui, vocês podem procurá-las para, né, se tiver mais alguma dúvida, se quiserem algum atendimento, por favor, entre em contato com elas.
E o Ednei Costa disse que esse é o primeiro contato dele com o tema e ele dá parabéns aos profissionais e às orientações e informações. É isso. Passo a palavra para a Bárbara. Então, mais uma vez, agradecer a participação das doutoras. Patrícia, também muito obrigada por trazer para nós os questionamentos e os elogios da palestra. E aí, se as doutoras quiserem deixar uma mensagem final, eu deixo as doutoras à vontade. Vamos por ordem alfabética. Doutora Bárbara. Doutora Quero só Bárbara. agradecer, gente, achei muito potente, assim, né? Do início ao fim, ficamos com mais de 300 pessoas, eu acho isso revolucionário, né? Assim, se a gente pensar que o que a gente veio aqui é tratar de um tema muito difícil, né? Tocar em algumas feridas, né? É um tema que as pessoas evitam realmente falar. Que bom que ficou esse gostinho de quero falar mais, quero ouvir mais, quero discutir mais sobre o tema. Fica aí a dica, né, para os gestores presentes, né? Quem sabe trazer esse tema com mais regularidade para além do Setembro Amarelo. O Setembro Amarelo é um marco, de fato, é uma campanha de saúde, mas não quer dizer que a gente só fale sobre isso em setembro, né? Que seja uma discussão para o ano inteiro. E agradecer pelo convite e falar que, pessoal, estou aqui à disposição, né? Sei que essa coisa do online fica um pouco estranho, né? Porque a gente não vê os rostos de vocês e não bate, né? Uma conversa mais legal, mas eu estou à disposição pelo WhatsApp, vamos usar as redes e as tecnologias a nosso favor, né? Então, estou à disposição para a gente continuar trocando, conversando. Eu sou do Rio, né? Mas se tiver pessoas de outros estados, hoje em dia tem o atendimento online. E a gente tem uma rede, às vezes, tão grande de psicólogos, até em Portugal, fora do país, né? A gente consegue encontrar algum profissional legal para acompanhar. Eu vi de relance, viu, Patrícia, alguém falando sobre a questão dos tratamentos, como são caros, né? Conversa com a gente, às vezes a gente conhece alguma clínica social, né? A gente conhece algum profissional bom, parceiro. Não deixem de procurar ajuda. A gente conhece alguém do SUS, a gente pode encaminhar vocês também, tá? Que todo mundo aqui que precise de ajuda ou saiba de alguém que esteja precisando, procurem, tá? Que não encerre aqui quando essa live acabar. Bom, e muito obrigada às minhas colegas também, a Vera e a Raquel, foi ótimo, adorei a troca com vocês, escutar vocês foi uma delícia também. Muito obrigada, doutora Raquel. Só agradecer, gente, muito obrigado. Cuidem-se, né? Cuidem-se, fiquem, usem a live para que vocês possam se reconhecer, reconhecer no outro, busquem ajuda. Eu fico em São Paulo, aqui na Viveste, venham conhecer o programa Vivamente. Muito obrigado, Raquel, a Elizabeth, pelo contato, pela confiança. Bárbara e Vera, a gente trocou 1.500 mensagens, gente, mudamos o roteiro, porque acho que nós três, deu certo que nós três, eu sou apaixonada pelo tema, né? E acho que quanto mais a gente falar, mais a gente desmistificar, mais vidas a gente salva. Então, muito, muito obrigado. Tenha um excelente dia, né? E até a próxima. Obrigada, doutora Vera. Eu também Meninas, quero agradecer aos colegas, Raquel e Bárbara, a nossa troca realmente foi muito boa, e me colocar à disposição, eu estou em Brasília, também a gente faz atendimentos online, atendo empresas, enfim, na clínica privada, então é um tema que efetivamente a gente poderia passar mais 1, 2, 3 horas comentando, falar sobre a psicoterapia, falar sobre os grupos, falar sobre tudo que envolve essa temática tão complexa. Eu agradeço a vocês, os organizadores, pela lembrança do meu nome e me coloco à disposição para quem quiser conversar sobre esse assunto tão importante. Muito obrigada. Um agradecimento especial a todas as entidades envolvidas nesse evento e ao Fórum de Equidade e Diversidade das Entidades. Raquel, da Real Grandeza, você quer trazer algumas palavras nesse final? eu quero. Eu acho que essa foi a primeira vez que o Fórum se reuniu para fazer um evento, Setembro Amarelo, e, ao que me parece, nós marcamos um golaço e a gente não vai esperar o setembro do ano que vem. A gente deve fazer um outro evento sobre o tema dentro em breve, porque
Eu acho que a repercussão foi muito boa. A gente anunciando um próximo evento com essa repercussão, eu acho que a gente vai ter bastante público. Doutoras, a solução é fazer o evento online mesmo, porque a gente tem aqui 13 fundos de pensão e com o anúncio que a gente fez aqui no início do evento, o doutor Jarbas ainda está aí, o fórum indo para a ABRAP, a tendência é a gente ter muito mais fundações envolvidas. E a gente tem aqui Brasília, São Paulo, Rio de Janeiro, Nordeste, Sul do país. Foi bom aqui porque vocês estão Brasília, São Paulo e Rio, mas a gente tem outros tantos estados aqui envolvidos. Eu vou falar de novo só para a gente. Tem Economos, tem Previ, tem Fachesp, FAPES, FUNCEF, FUSAM, Postales, Serpros, Petros, Previndos, Eletros e Real Grandeza e Infraprev. Então, é uma gama aí que envolve aí o nosso Brasil e gente de tudo que é lugar. Então, com certeza, a gente marcou um grande gol e é um assunto que requer realmente a nossa atenção. Vocês foram maravilhosas, a gente só tem realmente a agradecer e já estão convidadas para o nosso próximo evento. A gente já vai montar o próximo roteiro. Aí. Raquel, queria deixar um recadinho, eu sempre deixo esse recado no final. Não esqueçam que essa live vai ficar gravada nos canais oficiais das fundações que estão participando, né, do evento, que estão promovendo o evento, as fundações do Fórum, e também da ABRAP. Então, depois que esses vídeos forem publicados e divulgados para todos vocês, repassem, né, para pessoas que vocês acham que podem se beneficiar dessas informações. É bom a gente sempre divulgar a informação, é sempre importante. Obrigada, pessoal. Doutor Jarbas, Realmente um evento de excelência, né? Um evento fantástico. Acho que nós vamos romper aí milhares de assistentes, né, durante esse período aí que vai ficar disponível. Agradecer a todos vocês, né, na pessoa aí da Raquel, agradecer as entidades. Esse é o nosso trabalho, né? O nosso trabalho, como eu disse aqui no início, é lidar com o ser humano, cuidar do ser humano em todas as suas fases, né? Desde o início na entidade até o final. E acho que eventos como esse são eventos que realmente têm tudo a ver com a nossa atividade. Então, gratidão aí em nome da ABRAP, dos conselhos, e vamos realmente, Raquel, repetir mais rapidamente isso. Não vai ser um setembro amarelo, porque vai ser antes, né? Então, muito obrigado a vocês aí, uma boa semana a todos. Obrigado. muito obrigado. Luciano, muito obrigado, nosso gerente de comunicação, que nos agraciou aí com a operação desse evento, né? Muito obrigada, Luciano. Estamos aí, saudações. Saudações. Obrigada a todos e todas. Até a próxima. Tchau, Boa tchau, tarde. pessoal. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigada. Boa Tchau, tarde. pessoal. Boa Boa tarde. tarde.